noite, irmãos. Estamos aqui para mais um culto nesse dia 5 de abril, nosso culto online. Desde já agradecemos por sua presença, sua participação conosco. A graça e a paz do Senhor esteja conosco. Vamos ouvir o prelúdio e com ele é dado início ao nosso culto. Vamos adorar o nosso Deus. Convido você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, verso 33 ao 36. Convido você a abrir sua Bíblia comigo e ler em voz audível a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Leamos em atitude de adoração. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Senhor, recebe a nossa adoração neste culto, nesta noite, Senhor. Nós queremos exaltar a Tua grandeza, a profundidade do Teu conhecimento, da Tua sabedoria, do Teu poder, Senhor. Nós somos felizes por poder reconhecer o Senhor em nossas vidas, em tudo que vemos, tudo que sentimos, Senhor. E saber que o Senhor é o dono de todas as coisas e que tudo está em Tuas mãos. Recebe o nosso culto nesta noite. Edifica as nossas vidas, Senhor, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Convido você a que a gente cante o hino de número 11, Trindade Santíssima. juntos com os anjos proclamam teu louvor. Antes de formar-se
ante a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Diante desse Deus excelso, todo-poderoso, santo, 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 nós devemos nos curvar em gratidão e também buscando dele o seu perdão para nós. Ele que enviou seu Filho ao mundo para morrer pelos pecadores, para dar sua vida por nós. Nós que fomos alcançados por ele, temos o privilégio de termos nossos pecados perdoados. Vamos tirar um tempo de oração silenciosa. Após esse tempo, vou pedir ao Josias que ore por nós. Santo, 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 Deus eterno, glorioso, que em Cristo Jesus nos redimiu e nos salvou. Obrigado, Pai, por esse tempo de culto, estarmos Te cultuando, estarmos louvando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome, ó Pai, porque só Tu és digno de toda honra, glória e louvor. Colocamos, ó Pai, humildemente na Tua presença, para pedir perdão, ó Pai, pelos nossos pecados nessa hora. Obrigado, Senhor, porque se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Obrigado, ó Pai, por tão preciosa promessa. Obrigado, ó Deus, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, Pai, em que celebramos nesta noite, relembramos, ó Pai, nessa noite. Ó Deus, toma-nos nas mãos, toma Teu povo nas Tuas mãos, nos abençoa, ó Pai, e nos perdoa, Pai, com graça e misericórdia. Nós Te suplicamos, Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos cantar mais uma vez, irmãos? Segurança e alegria é o que nós temos em Jesus. É o hino de número 144 do nosso inário. 144. Segurança e alegria. Que segurança tenho em Jesus, pois Ele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo céus, provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim.
Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, sou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Amém. Que a gente conte essa história. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Vamos orar, entregando nossos dízimos, nossas ofertas, consagrando aquilo que os irmãos têm feito chegar até a tesouraria da igreja. Vamos orar. Nosso Deus, nós nesse momento queremos agradecer, porque o Senhor é o Deus de toda provisão. Amém. O Senhor é aquele que nos permite trabalhar, nos dá força, energia para produzir e também para ter alimento, Senhor, ter do que nos sustentarmos. Obrigado porque o Senhor provê a semente, faz germinar e faz dar o fruto. Em tempos como esse, de tanta escassez, de dificuldade de abastecimento, nós valorizamos tanto isso, Senhor. Sabemos que vem de Tua dadivosa mão, como sempre tem sido, Deus, e há de ser. Queremos também, ó Deus, agradecer pelo privilégio de contribuir com a Tua obra. Valorizarmos, ó Deus, aquilo com que o Senhor tem nos sustentado e devolver parte disso para que o Teu nome seja proclamado. Abençoa aqueles que vão administrar, ser com aqueles também que vão ser beneficiados com esses recursos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou passar a palavra ao Josias, que vai nos conduzir nos cânticos. Vamos cantar. Amém. Vamos louvar o nosso Deus, da honra e toda a glória para sempre ao Cordeiro de Deus, que foi morto, ressuscitou, vivo está para interceder por nós. Glória para sempre. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que
que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Amém. Derramando nosso coração diante daquele que nos sustenta, nos abençoa e nos dá a sua graça. Me derramar. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que estou morto, te derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim, ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Amém. Reverendo Gustavo está aí a palavra para nos trazer a mensagem desta noite. Meus queridos, saudamos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, agradecidos que estamos pela certeza de que Deus tem nos conduzido no tempo que temos para estar juntos aqui virtualmente. Deus tem falado ao nosso coração, podemos louvar a Deus juntos, podemos orar juntos. Isso acontece aqui na gravação e acontece aí na sua casa. Estamos adorando, louvando, glorificando ao Senhor pela vida que temos unidas nele como igreja do Senhor Jesus. Saúdo todos os irmãos que estão nos assistindo, que estão participando desse culto. Espero que você seja abençoado e que tenha outras oportunidades de estar conosco. A palavra de Deus para nós hoje está no profeta Abacuque, capítulo de número 2, verso 20. Profeta
Abacuque, capítulo 2, verso 20, diz a palavra de Deus: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Capítulo 3, verso 16. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, que tem nos ensinado a viver em Cristo Jesus, que tem nos dado um caminho seguro nesta vida e tem nos abençoado para que possamos, nesta caminhada, te servir, fazer a tua vontade boa, perfeita e agradável, mesmo que em alguns momentos estejamos em condições de desvantagem no nosso entendimento e no nosso conhecimento daquilo que o Senhor faz na nossa história. Te agradecemos, Senhor Deus, pela vida que temos em Cristo, e assim isso é suficiente para caminharmos em tempos de incompreensão e desentendimento. Assim seja conosco, Senhor, e nos conduz como tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto é bastante conhecido, um dos profetas ousados do Antigo Testamento, povo de Deus, um povo preocupado em viver o seu tempo da sua forma, um povo que está olhando para os outros sem tanta responsabilidade, sem tanto comprometimento, seja ele um comprometimento político, seja ele um comprometimento religioso e, finalmente, seja ele um comprometimento espiritual. Tiveram dificuldade de se relacionar e coube a nós hoje ver o que o profeta fala sobre o silêncio em toda a terra. O silêncio em toda a terra. Há um momento de silêncio. Diz o texto que um momento no povo de Deus, tudo se aquietou. Houve um silêncio sobre toda a terra. Houve um calar de todas as vozes. Ninguém falou com ninguém. Queridos, tive a oportunidade de participar de um grupo, de uma fraternidade de pastores, e nós éramos 10 pastores e caminhamos juntos durante alguns anos ali na cidade de Curitiba. Uma das atividades que tivemos, nos encontrávamos mensalmente para conversar a respeito da nossa caminhada com Deus, e numa oportunidade, o nosso líder ali, o nosso orientador, disse: nós, pastores, vamos ficar 5 minutos em silêncio, falando com Deus. E 10 pastores experientes, pregadores, líderes das suas igrejas, na grande Curitiba, não conseguiram ficar em silêncio durante 5 minutos. E isso deve nos trazer uma grande interrogação. E eu saí daquela reunião com uma grande interrogação. Por que não conseguimos nos aquietar? Por que não conseguimos nos silenciar? Algo diz para nós, e há como um rolo compressor em nossa sociedade, que nós temos que ser proativos. Alguma coisa tem que acontecer, sempre tem que acontecer. Se você é benquisto em qualquer profissão, é porque você é proativo, não porque você se aquieta, não porque você fica em silêncio. E a sociedade vigente, tanto no tempo
do profeta Abacuque, como no nosso tempo, era uma sociedade inquieta. E Deus aqui traz essa sociedade, esse grupo já povo de Deus, para um momento de silêncio. E diz a palavra que se calou toda a terra. Queridos, há um entendimento muito importante para nós aqui. O profeta Abacuque vivia em tempos de dificuldade, sim, e ele pode fazer 3 leituras. A primeira leitura é uma leitura política e social, onde ele olha para o contexto do povo de Deus e diz como sociedade o povo de Deus está falido. Segundo, ele pode fazer uma leitura política e religiosa, e quando ele olha para aqueles que detêm o poder para dirigir a caminhada religiosa daquele povo, estão em dificuldades, e Deus dá a eles um momento de silêncio. E finalmente nós podemos fazer uma leitura espiritual e transformadora. Tão importante como a leitura social e a religiosa, a leitura da ação de Deus no seu espírito na vida dos fiéis. Houve silêncio em toda a terra. E essa frase desafia a igreja hoje. Seja a igreja aqui na nossa cidade, seja no nosso país, seja espalhada pelo mundo todo. Deus está dizendo, é hora de silêncio, é hora de isolamento, é hora de solidão, é hora de fecharmos as portas da nossa casa. Por algum motivo, Deus está dizendo isso para nós. E eu queria que você pensasse a respeito desse tema, olhando para este livro do profeta Abacuque. Em primeiro lugar, era um profeta que estava com muitas dúvidas. Capítulo de número 1, Abacuque chega diante de Deus e questiona Deus, e diz: Deus, por que me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e litígio se suscita. Ele chega: Deus, por que o povo de Deus está, o teu povo está desta forma? O que está acontecendo, Deus, na eternidade? Em primeiro momento desta caminhada do profeta, é um momento de dúvidas, de incertezas. Por que isto está acontecendo com o teu povo? Por que isso está acontecendo entre nós? O profeta está buscando uma operosidade da justiça de Deus, mas isso não está acontecendo. Os homens estão levando o povo de Deus em direção à destruição. E o profeta fica preocupado na sua missão profética como homem de Deus, que fala o que Deus manda para um povo que precisa ouvir. Ele diz: Deus, eu estou inquieto, porque eu estou vendo algo de errado e não estou vendo solução. Onde é que o Senhor está? O que o Senhor está fazendo? E Deus calmamente responde ao profeta e diz: fique tranquilo, profeta Abacuque, eu vou enviar um povo que se virá de justiça, que há de intervir nessas circunstâncias, isso vai acontecer, você pode ficar calmo, sereno, tranquilo, porque essa intervenção já está programada. O profeta fica tranquilo, mas no momento seguinte ele se volta à resposta anterior de Deus e diz: Deus, e no verso de número 14 do capítulo 1 ele diz: por que fazes os homens como os peixes do mar, como répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo, como um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta numa rede de varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. O que está acontecendo, Deus? Porque o teu povo está sendo varrido por um povo ímpio. O povo caldeu não tinha o Deus único e verdadeiro como seu Deus. E novamente o profeta tem dúvidas a respeito do andar e do dia a dia que Deus está operando dentro do seu povo. Queridos, o primeiro momento é um momento de dúvida. O primeiro momento da caminhada com Deus pode ser um momento de dúvida.
nós não temos a dimensão eterna de Deus e não estamos programados para ter respostas às nossas perguntas e às nossas dúvidas. Deus está deixando bem claro que Ele tem todas as respostas, mas Ele não as quer responder. Ele simplesmente diz, profeta, continue cumprindo a sua missão. Você é um homem segundo o meu coração, você fala o que eu mando por um povo que precisa ouvir. Continue cumprindo a sua missão. Continue fazendo a vontade que eu determinei para você. Você está dentro de uma vontade soberana. Eu tenho dúvidas. Você tem dúvidas? Nós não sabemos o que há de acontecer. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não sabemos a extensão do momento de dificuldade que cada um de nós vivemos. Estamos todos apreensivos. Você vai em algum lugar, você olha para o outro e você diz, será que aquele dali tem o vírus? Deixa eu ficar mais distante. E a sociedade já está, através dessa dúvida, se precavendo e se isolando dos demais seres humanos da qual nós convivemos. Estamos preocupados, essa é a orientação médica, vamos cumpri-la. Mas temos também uma dúvida, porque nós temos que continuar a viver, vamos ganhar o nosso sustento, vamos produzir o quê? E a dúvida se alastra, ela cresce, porque nós não temos a dimensão da repercussão desse fato histórico que estamos vivendo agora, que poucos devem ter vivido, quase nenhum de nós. Então, queridos, a dúvida vem. As certezas não são mais tão certas. Segundo momento, o profeta tem a oportunidade de receber a sua segunda resposta. No capítulo 2 e seguintes, você vai ver que Deus o chama a viver pela fé, porque aquele que crê no Senhor Jesus vive pelaquilo que ele crê. A partir desse momento, o profeta continua recebendo a resposta de Deus. Ele diz, vocês estão em dificuldades por quê? E aí no capítulo 2 ele pontua as razões do silêncio. Ele diz, no meio do povo há, em primeiro lugar, corrupção, verso de número 6. Não há justiça feita pelos homens. Os homens que deveriam determinar a justiça não fazem, pelo contrário, aceitam suborno. Segundo lugar, no verso 9, existe uma desigualdade social no meio do povo de Deus. Aqueles que detêm muito estão ricos, abastados, e muitos detêm pouco e não têm recursos para comer o pão de cada dia. No verso de número 2, há violência, há matança. As pessoas estão morrendo, e morrendo injustamente. No verso de número 15, existem desumanidades. As pessoas estão sofrendo na mão de outras pessoas males, das quais perdem os seus direitos individuais. No verso de número 19, é proclamada a idolatria. E o culto agora não é mais para Deus, mas para os próprios homens que detêm o poder. O verso de número 20 vai dizer o nosso tema de hoje. Ele vai dizer, houve silêncio em toda a terra. Queridos, é um momento de silêncio dos homens e é um momento de intervenção de Deus. O profeta vive um momento intervencional de Deus na história do seu povo. Ele diz, fiquem em silêncio. E percebam que ele diz para toda a terra, mas ele continua no seu santo templo. Ele diz, a terra toda ficará em silêncio. E eu, do meu santo templo, vou assistir o silêncio da terra. Há um vagão aqui, há um buraco, onde ninguém fala nada, ninguém diz nada, ninguém abre a boca, ninguém pensa nada a respeito de nada. E aí volta
um recordar da história em louvor e adoração a Deus. O verso de número 16 vai trazer uma resposta. Então, queridos, o primeiro momento foi um momento de dúvida. O segundo momento foi um momento de silêncio. Mas o terceiro momento é o momento quando Deus responde. E responde definitivamente. Diz o verso 16 do capítulo 3, ouviu. Depois de um vagão de silêncio, Deus fala. Deus fala ao seu povo. Deus fala ao profeta. Deus fala a toda a terra. E ele diz, olha, a partir do momento que você escuta, estou pronto a ouvir Deus, algo acontece. Geralmente acontece aquilo que não vinha acontecendo. De alguma forma o povo de Deus perdeu essa narrativa. E Deus traz, Ele reforma o povo. Ele traz uma nova forma de ser povo de Deus a aqueles que escutam ao Senhor. Ouviu, e diz o verso de número 16, o meu íntimo se comoveu, houve quebrantamento no coração do povo, houve um mover interno na vida do povo, houve um quebrar de pessoas, foram quebrantadas. Aquelas pessoas firmes e fortes como uma pedra, agora estão derretidas pelo poder de Deus e da voz do Senhor. E houve quebrantamento. Quando se ouve a voz de Deus, há quebrantamento nos corações. Houve louvor, tremeram a voz de Deus os meus lábios. Ao ouvir a voz de Deus, os meus lábios se moveram. E houve louvor no meio do povo. Depois de um longo momento de silêncio, houve quebrantamento, houve louvor, mas também houve arrependimento. Diz ainda o verso de número 16, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. E a intervenção da voz de Deus trouxe uma certeza e uma convicção de pecado. Aqueles que andavam fora do caminho de Deus, segundo a sua vontade, agora foram buscados por Deus e confessaram os seus pecados e reconheceram a sua pecaminosidade. Houve arrependimento. E finalmente, ouvindo a voz de Deus, depois de um longo silêncio em toda a terra, houve justiça, e a compreensão do profeta é exatamente essa, pois em silêncio, percebam que é a mesma citação do 2:20, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Queridos, ele termina esse momento de certeza, esse momento de resposta, compondo um cântico. E aqui ele mostra toda a sua fazenda. Ele diz, ainda que. Ele diz, as coisas não estão boas. Ele diz, as minhas dúvidas continuam. Ele diz, eu continuo vivendo dentro de uma grande interrogação. Não sei porquê. E ele diz, a figueira não floresce, nem há fruto na vide, a oliveira minta, os campos não produzem mantimento, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, nos currais não há gado, essa fazenda está em deserto. E ele olha para aquela fazenda e diz, ainda que tudo esteja desta forma, todavia, de alguma forma Deus se apresenta a mim, e eu posso. E ele termina esse momento de resposta de Deus, de certezas. Eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e me faz andar os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Ele tem a alegria em Deus, ele recebe a salvação de Deus, ele tem a força em Deus e ele tem capacidade
em andar em locais extremamente íngremes em direção ao alto. Queridos, esse é o profeta, esse é o povo de Deus que viveu os tempos onde o silêncio calou toda a terra. Nós podemos passar por isso. Como o povo de Deus, nós podemos passar por essa realidade. Ao final daquele encontro com os pastores, nós saímos para tomar um café e nós questionamos o que acontecia conosco. Por que pastores do povo de Deus não conseguem ficar 5 minutos em silêncio? Talvez seja a hora do povo de Deus e dessa terra parar e silenciar diante daquele que detém todo o poder, que seja totalmente soberano sobre nós, sobre a sua igreja e sobre a sua criação. Nós não tivemos nenhuma conclusão a respeito daquilo, nós só tínhamos justificativas. Oi, rapaz, mas eu estou aqui pensando lá no que eu vou fazer na minha igreja, estou aqui pensando o que eu vou fazer aqui depois que eu sair dessa reunião, estou pensando no conserto do meu carro, no meu filho que eu tenho que buscar na escola. Não havia silêncio para ouvir Deus no coração dos profetas, dos pastores da igreja de Curitiba. Deus sabe exatamente o que Ele faz, querido, em que hora, por quê, de que forma, para com quem. Deus não escreve a história segundo a nossa capacidade de desgraçá-la. Deus escreve a história com seu propósito e com seu destino e com seus valores. Essa é a certeza que nós temos. Isso deve consolar o nosso coração. Deus não nos deixou à mercê da nossa sorte para enfrentarmos uma doença da qual ainda não temos solução. Deus sabe exatamente o que acontece com cada um de nós. E Ele sabe exatamente por que nós estamos vivendo este momento aqui. Temos essa certeza que o nosso Deus soberano está nos conduzindo e nos ensinando a viver segundo a sua santa vontade. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar? Meu Deus, obrigado porque a tua palavra é verdade. Podemos meditar nela. O Senhor calou toda a existência. O Senhor silenciou toda uma criação para que houvesse conserto, para que houvesse, Senhor Deus, uma retirada de dúvidas e um colher de certezas. Obrigado, Senhor Deus, pela tua intervenção em nossa história. Desde o dia em que andávamos na dúvida do caminho à salvação, e agora já temos a plena convicção que estamos em Cristo Jesus. Também, Senhor Deus, para todas as dúvidas que temos, que a tua resposta seja clara, assim como o Senhor deste para o profeta Abacuque na história do teu povo. Nos abençoa, porque precisamos de ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos no nome de Jesus. E clamamos no nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos no nome de Jesus.
e clamamos no nome de Jesus, e clamamos no nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz, e clamamos no nome de Jesus, e clamamos no nome de Jesus, e clamamos no nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz, Ele nos ajuda a carregar a cruz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, a consolação, a plenitude, os dons, a vida de oração vinda no Espírito Santo esteja sobre nós, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos. Temos alguns avisos ainda, presbítero Alexandre. Irmãos, queremos agradecer a participação de todos vocês, aqueles que estão conosco aí pela internet, estão assistindo o nosso culto, adorando a Deus conosco. Deus esteja abençoando sua vida, sua família, nesse tempo ainda que vivemos de isolamento social, que possamos lembrar de estar em silêncio, esperando a voz do Senhor falar e dirigir todas as coisas, na certeza que Ele está nos conduzindo. Queremos lembrar você do nosso site, do nosso Facebook, do nosso YouTube. Então você pode acessar lá ipsat.org.br, também no Facebook Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite, e também IPSAT Mídia, ou IPSAT, ou Igreja Presbiteriana do Satélite, do Jardim Satélite, no YouTube. Nossos cultos, escolas dominicais, trabalho com as crianças, estão todos disponíveis, né? O nosso conteúdo todo lá. Deus possa usar esse trabalho para continuar mantendo-nos identificados como Igreja Presbiteriana do Satélite e abençoados, edificados nele. Lembramos também de incentivar você a dar um alô para os irmãos, ligar, mandar uma mensagem, mandar um áudio ou uma videochamada. Se você precisar falar com o pastor, com os presbíteros, você tem aí nos nossos telefones, tem contato pelo WhatsApp. E também, se houver necessidade de algum auxílio da junta diaconal, você pode ligar para o Tiago. Vai aparecer o celular dele aqui no rodapé também, é o presidente da nossa junta. Então, assim, que Deus abençoe a nossa semana, o nosso resto de noite. Um abraço a todos.